que vai fazer pingar ali mais ou menos 2.500 por mês, qualquer pobre consegue mudar de vida se ele trabalhar bastante e investir um valor todo mês. Você, primo pobre, vai estar rico? E quanto você tem agora no salto? Tem um valor que eu achei que eu nunca teria na vida. Mas já está rico ou não? Já tô. Você já foi pobre? Já fui, é difícil, mas é possível mudar de vida. Para o pobre sair da pobreza, ele tem que ter são três pilares: trabalho, simplicidade e investimento. Trabalho, vai ter que trabalhar muito. Então, é fácil o pobre ficar rico? Não é fácil. Vai exigir esforço e muito trabalho. Segundo ponto, simplicidade. Se o cara trabalha bastante, mas gasta bastante, ele nunca vai conseguir montar patrimônio. Então, ele tem que ter uma vida simples e minimalista. Não sei se você sabe o que é isso, mas é você viver com pouco, na simplicidade, viver um nível abaixo do que você poderia. Para quê? Para que você consiga cumprir o terceiro pilar, que é o do investimento. Qualquer pobre consegue mudar de vida se ele trabalhar bastante, tiver uma vida simples e investir um valor todo mês, que é isso que vai criar o patrimônio dele para ele sair da pobreza. Eu costumo dizer que a pessoa ela não é rica pelo que ela usa, ela é rica pelo que ela tem no banco. Você não vai pegar um cara, o cara mais milionário do mundo, ele é bilionário porque ele tem um relógio caro, porque ele tem um tênis caro, porque ele tem... Não, é tanto dinheiro que ele tem investido. Então você tem que investir o dinheiro que você ganha. Tem uma frase que eu falo muito, né, para o pessoal mais pobre, que é: o pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que é muito mais inteligente multiplicar o dinheiro que ele ganha do que simplesmente gastar. Então se o cara ele quer gastar tudo que ele ganha, ele vai ser sempre um pobre que gasta o dinheiro que ele ganha, mas não vai ter patrimônio, não vai ter casa própria, não vai ter investimento, não vai ter, sei lá, imóveis, por exemplo, né? Então é complicado. Pobre tem que ser um otimista. O que ele não pode é ser um pobre acomodado. Tanto que eu falo, né, que o primeiro passo pro pobre sair da pobreza é ficar indignado com a pobreza dele. Você acha que o dinheiro traz felicidade para qualquer pessoa? Dinheiro traz felicidade, o que o dinheiro não traz é satisfação. O dinheiro não vai resolver todos os seus problemas. Tanto que a gente sabe de pessoas extremamente ricas e famosas estão se lascando no hospital com problemas de saúde que o dinheiro não tá ajudando muito. Então, assim, um ponto importante: o pobre não é infeliz. Claro que tem pobre infeliz e pobre feliz, né? Mas o que eu quero dizer é: nenhum pobre é feliz por ser pobre. Ele consegue achar motivos para ser feliz mesmo sendo pobre. O motivo da alegria dele não é a pobreza, são outras coisas. Por exemplo, por muito tempo eu andava de trem, trabalhei por 19 anos como CLT, e às vezes eu acordava 6 horas da manhã com sono, cansado, e eu ficava indignado em ver a galera 6 horas da manhã rindo, se divertindo, jogando truco dentro do trem. E eu, meu Deus, mano, eu tô aqui agoniado, que horário cedo do caramba, queria estar dormindo. Então você vê, ele não tá feliz porque ele é pobre, mas ele consegue achar meios de ser feliz mesmo sendo pobre. E aí, voltando pra sua pergunta, o dinheiro muda, as pessoas mudam. E o muito dinheiro pode mudar a pessoa, o pouco dinheiro também pode mudar a pessoa. Tem gente que perde o caráter porque começa a ficar rico e vira ganancioso e começa a fazer coisa errada. Tem gente que perde o caráter quando perde tudo e começa a fazer coisa errada porque perdeu dinheiro. Então, esse é um problema. Tem gente que é pobre porque tem preconceito com a riqueza. Você não pode ter preconceito com a riqueza, senão como que você vai alcançar aquilo que você tem receio, aquilo que você tem medo? Ou gente que tem preconceito com rico. Eu odeio rico. Eu odeio esses caras que andam com BMW. Cara, você pode ter alguma certa irritabilidade com gente que não tem caráter, com gente má, com gente que humilha as pessoas, mas o fato dela ter dinheiro ou não faz dela necessariamente uma pessoa boa ou ruim. Mas tente encontrar algum motivo de satisfação na sua vida, independente de quanto dinheiro você tem, que é o caso dos caras que estavam jogando truco no trem. Mas não se acomode à pobreza, porque é muito melhor você ter dinheiro do que você não ter, né? O pessoal fala, né? O dinheiro não traz felicidade. Com certeza traz, né? Até pra quem tá triste, é melhor você tá triste em Paris do que tá triste em Osasco. É melhor você tá doente no Albert Einstein ou no Sírio-Libanês do que na rede pública. Mas ele não traz satisfação. Mas o que acontece também é que muitas vezes, quando você enriquece, não que eu ache isso certo, tá? Mas acontece de a pessoa enriquecer e ela abandonar toda a vida dela anterior e começar a andar com outro ciclo social. Eu sou a favor da simplicidade, aí é a minha opinião, tanto antes quanto depois do enriquecimento. Por quê? Quando você é pobre, é a simplicidade, lembra que eu falei? Trabalho, simplicidade e investimento. É a simplicidade que vai te deixar rico. Se quando você ficar rico, você esquecer totalmente a sua simplicidade, é muito provável que você vai voltar pra pobreza. Que a maioria dos jogadores que fazem fortuna, depois de 5 anos já estão pobres de novo. Por quê? Não tem cabeça. Ostentação, não estudou, não tem educação financeira, não tem autocontrole, esqueceu totalmente
totalmente a simplicidade, é churrasco de ouro, é coisa na laje, no condomínio, gastando como se houvesse amanhã, só que vai ter amanhã. E aí depois de 5 anos o cara tá pobre de novo. Então, eu acho que a simplicidade, claro que quando você enriquece, você vai aumentar o seu nível em muitas coisas. É o meu caso. Hoje a minha vida é totalmente outra com relação a 3 anos atrás. Mas eu não perco a simplicidade de muita coisa. Se você ganha 10 mil reais por mês, você tem que economizar pelo menos que 30% pra ter uma vida boa? A questão é a seguinte, na vida a gente tem dois momentos, duas fases. A fase de acumular e a fase de usufruir. Normalmente as pessoas querem usufruir antes de ter acumulado. Então pra mim não tem um certo e errado, tipo assim, se eu ganho 10 mil, quanto eu tenho que gastar? A pergunta é, se você ganha 10 mil, quanto que você já tem acumulado? Porque é o dinheiro que você tem juntado que vai fazer você ter paz, que vai te possibilitar uma reserva de emergência, que vai te dar uma renda passiva. Então eu diria que enquanto a pessoa não tiver 300 mil, que é uma grana hoje, que vai fazer pingar ali mais ou menos 2.500 por mês, se controla, vai montando, vai fazendo. Você pode melhorar o seu nível, só que investe mais. Eu tenho uma regra que é a seguinte, o que acontece? Qual que é o erro do pobre? Ele quer mudar o nível, ele quer subir o nível de vida dele quando o salário aumenta. Toda vez que o salário aumenta, ele sobe o nível. Então, ele ganha 3, gasta 3. Se ele passa a ganhar 5, ele passa a gastar 5. Assim, ele tá sempre gastando o que ganha, porque ele aumenta o nível conforme o aumento salarial. A minha regra é, aumente o seu nível de vida na mesma proporção que você aumentar os seus investimentos. Por quê? Imagina que o cara tá aqui, ele ganha 3 mil, 5 mil, e ele investe 500 reais por mês. Gaste 500. Eu quero passar a gastar 1.000. Duda, o que eu faço? Se esforça pra investir 1.000. Aí você pode aumentar também o seu nível de vida. Por quê? Porque fazendo isso, seu nível de vida vai sempre subir, mas o seu patrimônio, o seu investimento também tá subindo. Então, você sempre vai estar ficando cada vez mais rico, e mesmo que você suba seu nível, com essa proporção, você nunca volta pra pobreza. Só que o problema é que as pessoas não investem. Então, não tem nem como ter esse parâmetro, não investe nada, né? Então, você falou aí, qual que é o ideal? Um cara ganha 10 mil, investir 30%? A minha regra é, se você tá na fase de acumular, invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco a vida. Só que, quanto mais conta você tiver, menos você vai poder investir, e quanto mais você gastar com o teu lazer, menos você vai ter pra investir. Tenha poucas contas, fatura do cartão de crédito baixa, pra você poder investir mais, tente se divertir com mais simplicidade. E a gente tem muita coisa de graça ou muito barata pra você se divertir. Só que o cara quer gastar o quê? Ele quer ir na balada de rico. Aí ele vai lá e deixa em 2 finais de semana 30% do salário dele. Aquela champanhe com foguinho. Exato. Né, que agora pode. É LED, né? Você pode, mas a pessoa tá na fase de acumular. Você já tá na fase de usufruir, né? Qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu como conselho financeiro, assim? Cara, na verdade não é que é absurdo, mas pro meu público, que é o pobre, eu vejo muito vídeo falando que morar de aluguel é melhor, e não é. Ué. E a segunda, use cartão e parcele tudo pra você ganhar milha. 2 maiores cagadas que falam pra um pobre. E se o cara der ouvido, ele vai se ferrar a vida toda. Não vai ter casa, não vai ter imóvel, não vai ter patrimônio e vai ficar sempre endividado. Porque enquanto você ficar parcelando coisas, você vai ter dívidas. Então, não é que é um absurdo pra qualquer pessoa, mas pro pobre, eu sou totalmente contra falar pra ele viver de aluguel, porque hoje a parcela de um apartamento pra uma pessoa de renda de até 8 mil é menor do que o valor do aluguel. Então, é menor e você vai ter um imóvel no final, o aluguel é mais caro. E esse problema do cartão de crédito, pra quem não tem educação financeira, pra quem é impulsivo, pra quem é descontrolado emocionalmente, você vai fazer besteira o tempo todo. A média de fatura do cartão de crédito dos brasileiros é R$ 1.200 por mês. Como que a média de fatura é 1.200 num país que o salário mínimo é 1.400? E muita gente ganha 1.400. A fatura é mais do que é quase 100% do salário do cara, né? Então eu falo pra você, cuidado com o cartão de crédito, evita isso até você ter educação financeira, você ter autocontrole, você saber usar seu dinheiro com inteligência. Porque as pessoas falam assim, cartão de crédito é muito bom, é só saber usar. Tá bom, quem sabe usar? Uma minoria. Mas assim, pra pessoa humilde, se ela não parcelasse, ela não teria uma boa geladeira, uma boa TV, um micro-ondas, que eu acho assim, quem não faz dívida, não tem as coisas. Como o meu propósito é tirar o brasileiro das dívidas, eu sou totalmente contra qualquer tipo de parcelamento, a não ser em caso de extrema necessidade. Por exemplo, comprar uma casa. Pobre não vai conseguir comprar uma casa à vista. Você vai ter que financiar, ou seja, parcelar em 30 anos. E isso é uma dívida boa. É uma dívida boa. É uma dívida que ele tá fazendo, que ele vai pagar, porque vai gerar renda pra ele. O problema é que a pessoa gasta pra comprar um tênis de R$1.000, gasta pra comprar coisas, por exemplo, uma geladeira de 2 portas. Pra quê? Passei a vida inteira e até hoje eu não tenho uma geladeira de 2 portas. Por que o pobre quer ter? Porque a mídia, a propaganda gera esse desejo. Você pega a novela da Rede Globo. Todo mundo tem aquelas casas maravilhosas, o pobre quer ter aquele sofá. Aí compromete metade do salário dele por causa de um sofá. Toda pessoa pobre sonha um dia em ser rica. Mas nem toda pessoa pobre consegue dar o primeiro passo pra ter
ter uma vida de rico? O primeiro passo começa com estudar sobre educação financeira. Seja sincero, não quero ninguém puxando o meu saco. O meu conteúdo tá te ajudando a sair da pobreza, sim ou não? 98% falou que tá conseguindo. Por quê? Educação financeira, que é o que ninguém nos ensina nunca na vida. O mundo funciona assim. Quanto mais burro o pobre for, melhor pros poucos ganhar muito dinheiro. Então a gente tem que ir atrás, né? Trazer a responsabilidade. Não se vitimizar. Não falar, na escola não me ensinaram. Tudo bem, nem a mim. Só que eu tô aprendendo de graça, vendo vídeo, YouTube, e-book. Mas por quê? Porque eu sempre fui inconformado. Eu não vou morrer pobre. Qual foi o pior investimento que você já fez? Eu não manjava nada de investimento. E em 2018, eu caí num golpe pirâmide de criptomoeda. Foi uma plataforma que vários famosos jogadores estavam divulgando. Você perdeu dinheiro? Perdi. Quanto? 6 mil reais, tá? Pra mim, na época, eu tinha um salário de 3. Era muito. Tipo, parecia, era 2 meses do meu salário perdido de bobeira, né? Só que aí, o que aconteceu? Eu virei hater de criptomoeda. Não, eu comecei a estudar. Eu falei, se tem gente que tá ganhando dinheiro pra caramba com isso, eu não vou ser o burro que perdeu e vai desistir. Comecei a estudar e hoje a minha maior renda, né? O que eu mais ganho dinheiro é com criptomoeda. Tem altas e baixas, só que eu tive que estudar bastante pra entrar nisso. Então, o problema se tornou hoje a minha maior fonte de renda, porque eu optei por estudar em vez de simplesmente desistir e falar que isso não é pra mim. Por isso que é tão importante o estudo. Estudar sobre investimento, sobre educação financeira, algo que a gente não aprende nunca na vida, né? Qual foi a dívida mais absurda que você assumiu? Esse não foi exatamente uma dívida, né? Foi um dinheiro perdido. Agora, o que acontece? Eu usei o cartão de crédito pela primeira vez aos 36 anos. Já era casado, já tinha casa, já tinha família, já tinha coisa pra sustentar. Nunca parcelei nada na minha vida. Meu primeiro e único parcelamento foi a construção da minha casa, então eu nunca fiz dívida. Por quê, Duda? Porque você era rico? Não, trabalhei como CLT, R$ 1.500, 2.000 por mês. O que eu fiz? Educação financeira, autocontrole, mentalidade e renda extra. Quando eu queria alguma coisa, eu fazia renda extra até juntar o dinheiro e comprava. Então é assim, eu aprendi a nunca depender de dinheiro dos outros pra viver e pra conquistar o que eu preciso. Só no caso da minha casa, que aí não dá, é um negócio de 200, 300 mil, aí não tinha condição, né? Mas nunca fiz nenhuma dívida, a não ser o financiamento, que já tá quitado, inclusive. E o que se fala pro cara rico é totalmente diferente do que se fala pro cara pobre. Por exemplo, esse negócio de viver de aluguel é papo de rico, porque o argumento é assim, se você tiver 1 milhão, vale muito mais a pena você investir e morar de aluguel do que você comprar uma casa. Pobre nenhum tem 1 milhão. Esse negócio de milha, cashback, tem muita gente, que a gente tava falando, né, o dinheiro corrompe a pessoa, pode corromper ou não, mas tem muita gente que vira outra pessoa depois que fica rico. Eu não quero perder contato com os meus amigos de sempre. Eu não quero parar de jogar taco na rua. Eu não quero parar de jogar vôlei com a galera da minha igreja no centro esportivo da Lapa, que é de graça. A simplicidade, pra mim, é um estilo de vida. Pô, Duda, mas pra que você ficou rico? Qualidade de vida com a minha esposa, construir a nossa casa, viajar, é algo que eu e a minha esposa amamos. É assim que eu gasto meu dinheiro. Eu não gasto meu dinheiro com ostentação pensando no que vão pensar de mim. E esse é o ponto que o pobre mais se ferra. Ele vive pensando em agradar o outro e o que vão pensar de mim. Mas eu tô cagando. É isso aí. Eu tô cagando, PJ, pro que pensa de mim.